No Fala Vereador de hoje eu converso com ele, que é empresário, teólogo e pastor há 32 anos. Defensor das bandeiras da vida e da família, em sua atuação parlamentar participa ativamente de importantes comissões na Câmara Municipal de Campo Grande, como a de Legislação, Justiça e Redação Final, a CCJ, na qual é presidente responsável pela análise da legalidade de todos os projetos que tramitam na Casa de Leis. E aí, já sabe quem está aqui comigo? Então fala, vereador! Sou eu, Clodoilson Pires, e hoje vim aqui para bater um papo cadai com vocês. E bora lá! Bom, vereador, vamos começar falando sobre a CCJ. Sim. Qual que é o seu papel, a sua responsabilidade, à frente dessa comissão tão importante no Legislativo? Na verdade, no mandato passado, eu fiquei os 4 anos na CCJ. Para mim foi uma experiência muito boa, aprendi muito. E nesse novo mandato, conversando com o presidente, assumimos a presidência da CCJ. Acredito que, como é a comissão mais importante da casa, a responsabilidade da gente olhar com muito carinho, não só o projeto do Executivo, porque o Executivo manda muito seus projetos, mas principalmente dos nossos colegas vereadores, né? E eu busco conversar com eles também sobre alguns projetos que eles acabam apresentando e às vezes vem de uma forma equivocada e eu falo assim, ó, do jeito que você mandou não vai passar na questão da constitucionalidade do projeto. Você vai ter que arrumar alguma coisa, porque ele vai bater lá na prefeitura, vai ser vetado, voltar, então vamos tentar. Então eu procuro trabalhar esse diálogo também com os meus colegas, para que realmente o projeto, o sonho, porque cada vereador tem um sonho de que seu projeto seja votado e possa ser sancionado, mas dependendo da maneira como ele conduz esse projeto, ele vai morrer no nascedouro, como foi o caso de vários projetos nesse primeiro semestre, que morreram no nascedouro porque realmente era totalmente inconstitucional. Então acaba não avançando, morre na CCJ, então ele nem vai para plenário. Então, dentro disso, quando a gente vê que o projeto é bom, que é importante para a cidade, a gente procura conversar com o vereador para que ele arrume e a gente tente achar um jeito do projeto prosseguir. E o que mudou do primeiro mandato para esse mandato? O que mudou na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir? Como que é o Clodoilson de antes e o de agora, como vereador? Acho que mais maduro, né? Você acaba amadurecendo, entendendo todo o rito da situação. Em relação à população, não mudou nada, porque a gente vem desenvolvendo esse trabalho de relacionamento com a população, de ouvir muito a população, tentar solucionar, explicar para a população, porque a gente percebe sim que a população às vezes acha que o vereador pode fazer tudo. E principalmente como eu ando muito em bairro, converso com as pessoas, e eles vêm às vezes com esse questionamento e eu falo, não funciona assim. E aí eu tenho que tentar explicar para eles como funciona o rito do Executivo, do Legislativo e como que os dois trabalham juntos. E isso tem sido muito bom, muito positivo. E esse diálogo com a população não mudou. Acho que o que mudou foi a maturidade no sentido de lidar com as questões legislativas mesmo, de entender como funciona e de não ficar dando murro em ponta de faca, né? Porque às vezes você querer fazer coisas que você sabe que você só vai ter um desgaste e não vai ter nenhum resultado, e eu sou muito pragmático nessas coisas. Então eu só não fico entrando em bola dividida. Eu vou trabalhar em cima daquilo que eu vejo resultado. Acho que a gente tem que pensar na população como um todo e tentar apresentar resultados, porque às vezes ficar só na falácia não vai trazer nenhum benefício para a população e às vezes só vai trazer um desgaste para nós dentro do mandato. Você falou até dessa sua presença nos bairros, você tem um projeto, Gabinete nos Bairros. Como que isso também te aproxima, te permite mais contato com a população, com a realidade, com o dia a dia, com as dores daquela comunidade? É interessante porque à medida que você vai, cada gabinete do bairro ele tem as suas particularidades, porque você encontra todo tipo de pessoa. Dependendo de onde a gente vai fazer, a gente vai para uma comunidade mais carente,
né? E ali você vê situações bem dramáticas até. Então, uma das coisas que a gente ajudou muito nesse gabinete do bairro foi na área da saúde. Muita gente, às vezes, que estão na fila há muito tempo, e como a gente tem a equipe nossa de jurídico, que ajuda nesse quesito, e eu tenho assistência social dentro do gabinete, então a gente procura tentar buscar todos os mecanismos possíveis para tentar resolver um problema que a pessoa está ali esperando, às vezes, uma cirurgia. Às vezes é uma coisa tão simples. Eu falo que o mandato ele te dá acesso, e às vezes esse acesso ajuda muito a população. Então a gente procura dentro desse gabinete do bairro, e a gente viu muitos resultados na área da saúde, muitas pessoas que estavam com cirurgias marcadas e que não avançavam, e avançaram, conseguiram fazer a cirurgia. A gente não consegue resolver tudo, isso é óbvio, mas a gente se alegra com os resultados positivos que a gente consegue avançar nisso aí. Na área da assistência social também ajudamos muita gente por conta de situações no CRAS, pessoas que têm às vezes seu benefício interrompido, e às vezes é uma coisa boba, é um erro de digitação que simplesmente fez com que a pessoa parou de receber o benefício. A gente vai, conversa com os órgãos responsáveis e tenta resolver a situação da pessoa, que depende única e exclusivamente, às vezes, daquele recurso para se manter viva, né? Então, e a gente procura ter muito esse olhar atento para atender, tanto na área da saúde como na área social. Vereador, você inclusive é vice-presidente da Comissão de Assistência Social e do Idoso. Quais são aí os resultados positivos que a comissão já alcançou? O que você pretende trabalhar de políticas públicas nesse sentido para esses grupos? Esse ano ele foi um ano para mim muito atípico, né? Eu passei por um problema muito grave de saúde. Eu falo assim, estou vivo por um milagre da parte de Deus, porque eu tive 4 paradas cardíacas no meio da cirurgia e assim, provavelmente não estaria aqui. Então, teve muita oração em meu favor para eu poder estar vivo aqui, e também a equipe médica que foi muito competente para fazer o trabalho. Então, foi um ano muito atípico. Esse primeiro semestre foi muito complexo para mim, né? Então, eu até falei com o Neto, falei, olha, vamos ter que sentar agora, porque agora que eu fui liberado, literalmente, pela equipe médica para poder desenvolver o meu trabalho. Então, eu fiquei basicamente 3 meses só cuidando da minha saúde e resolvendo algumas coisas pontuais, e não pude me dedicar como deveria dedicar nesse primeiro semestre. Mas, assim, já ontem nós tivemos algumas conversas de algumas situações que vamos ter que resolver. Mas eu acredito assim, na questão do idoso, por exemplo, a gente fez um trabalho em parceria com várias comunidades do terceiro setor. Acredito que o terceiro setor hoje é a resposta eu acho que para o executivo, para qualquer executivo, né, para qualquer prefeitura, porque eles chegam aonde a prefeitura não consegue chegar. Então, eu creio que apoiar o terceiro setor é o melhor caminho, tanto na área da assistência social, como na área da questão do idoso. Então, a gente trabalhar isso foi algo que eu fiz durante os 4 anos do mandato passado, e pretendemos continuar fazendo esse trabalho de apoio a eles, porque através deles nós conseguimos atingir quem mais precisa, que é a população. Inclusive, tem uma proposta sua para deixar mais transparente o uso das emendas parlamentares. Como que isso, né, contribui para a população? O que muda com essa sua proposta? O que o cidadão ganha com isso? Na verdade, eu falo assim, a transparência é algo que já está vindo do governo federal, governo estadual, e a prefeitura ela tem que ter isso. Porque eu falo assim, é aqui na cidade onde tudo pulsa, onde tudo acontece, e isso precisa ser muito claro para o cidadão, ele saber que se a gente destinou X valor para determinada instituição e a população está ali naquele bairro, naquela região onde a instituição está ali, eles vão poder
olhar aquela instituição e ver se realmente eles vão ser um poder fiscalizador também, que o povo tem esse poder de fiscalizar, e ver se realmente aquela instituição ela está cumprindo com os recursos que a gente destinou, e não só nós, mas todos os vereadores que destinou para aquela instituição. Então, acredito que isso é extremamente positivo para a população e também a prefeitura poder desenvolver o trabalho, onde ela mostra que ela também está fazendo a parte dela, ela está fazendo um repasse na data certa, e a instituição, às vezes, é ela que não está cumprindo, ou é a prefeitura que não está cumprindo. Então, eu acredito que com isso, ambas as partes ganham, porque a transparência é fundamental hoje para que a gente possa ter um trabalho cada vez mais salutar e fazer com que as pessoas vejam esse trabalho lá na ponta, porque tem que chegar na ponta. Vereador, normalmente quando a pessoa passa por uma situação como essa sua, que você estava contando da sua saúde, ressignifica muita coisa, né? As pessoas acabam ressignificando ali os propósitos, as metas. O que isso trouxe, né? Esse acontecimento que, graças a Deus, você conseguiu se recuperar, trouxe aí para você, trouxe mudanças talvez de metas para o seu mandato como vereador, como pessoa, no atendimento daquela outra pessoa que está ali te passando a dor. O que ressignificou tudo isso? Na verdade, eu falo, esses dias até meu filho, ele estava com uma profissional, e quando ele contou para ela, ela chorou, falou assim, o marido dela inclusive é cardiologista, e falou assim, geralmente quando uma pessoa passa por uma cirurgia dessa, ele fica 7 minutos morto. E ela falou assim, mesmo que a pessoa não lembre de nada, muitas coisas mudam na vida das pessoas. E eu falo, primeiro, que a empatia a gente já desenvolve, já trabalha, mas quando você começa a olhar, eu falo assim, eu falo que dia 6 de maio eu nasci de novo, eu tive uma nova oportunidade de viver. E eu falo assim, você só tem um dia para viver, e é hoje. Então, as pessoas, elas vivem muito no passado, ou elas vivem muito no futuro. Muito ansiosa, pensando no amanhã, ou então estão presas a um passado que não consegue resolver. E eu falo que a gente tem que aprender a viver um dia de cada vez. E nesse dia que Deus te deu, que é o presente, é o nome, então faça da melhor maneira, dê o seu melhor. Então hoje, para mim, assim, é viver um dia de cada vez e fazer o meu melhor no dia que eu tenho, que é hoje. Então, se eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou procurar fazer o meu melhor nesse dia, porque amanhã eu não sei se eu vou estar aqui, mas hoje eu tenho essa certeza. E quem eu encontrar, quem eu seja em qualquer área, eu vou procurar dar o meu melhor nesse dia, porque é a única coisa que eu tenho para dar. Vereador, agora nós vamos para o intervalo. Eu estou conversando com o vereador Clodoilson Pires. Nós voltamos já. Não sai daí. Voltamos com o programa Fala Vereador. Eu estou conversando hoje com o vereador Clodoilson Pires, um pouquinho sobre a sua vida, sobre a sua trajetória. E agora nós vamos falar sobre uma outra comissão que você faz parte, que é a Comissão de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente. O que precisa ser feito para fortalecer ainda mais essa rede de proteção? O que já foi conquistado, o que já avançou, né, nesse segmento? Na verdade, não. Na legislatura passada, eu e o coronel Alírio Vila Sante, que acabou não se reelegendo, mas foi uma grande conquista que nós tivemos do ano passado, e fizemos todo um trabalho. Primeiro, não tinha escuta ativa para as crianças, hoje tem. Então isso já foi um grande avanço, porque a criança ela sofre um tipo de abuso e não tinha um ambiente qualificado para ouvi-la. Hoje esse ambiente já existe, e isso foi o grande ganho que nós conquistamos. Dentro disso aí, nós também construímos, junto com o governo do Estado, o governador Eduardo Riedel, o compromisso de construir hoje, ali na frente, a princípio seria na frente, estão ainda definindo se vai ser atrás, ali da Casa da Mulher Brasileira,
o Centro Integrado da Criança e do Adolescente. E eu falo que esse vai ser o maior ganho hoje para nós da comissão, que é exatamente fazer com que as nossas crianças tenham um núcleo onde ali tudo que precisar resolver da criança vai resolver num único lugar. Hoje está tudo esparramado em Campo Grande e você poder centralizar e poder já agilizar tudo, inclusive os próprios conselhos tutelares, ter lá um representante, às vezes, de cada um dos setores ali fazendo os plantões para poder atender essa criança, isso vai ser o maior ganho. Então, já tem um modelo padrão de construção e vamos estar cobrando para que realmente possa acontecer isso. A previsão era de em 2 anos e meio dessa construção. O terreno já foi doado, estava no finalzinho do trâmite disso aí, e fazer esse levantamento para que realmente, até o final do nosso mandato, a gente possa ter esse sonho realizado de que esse centro possa estar concluído e as crianças poderem serem ouvidas ali e resolver os problemas. Outra coisa que nós fizemos foi a fiscalização dos conselhos tutelar, e eu vejo que é algo que nós vamos ter que bater de novo, porque estava muito precário, a condição de vários conselhos tutelares, e foram ampliados, eram só 5, foram ampliados para 8, mas a gente vai ter que fazer de novo, pegar a comissão e fazer uma visita em todos os conselhos e ver como que eles estão hoje. Se houve algum ganho, se houve alguma melhora, se não, eu tenho conversado com alguns conselheiros tutelares para entender a dinâmica, como que está, mas eu acredito que a gente, como comissão, a gente precisa fazer essa fiscalização mais próxima e poder atuar no sentido de ajudar. Eu acho que tudo que a gente pode melhorar, a gente tem que melhorar, porque quem ganha é a população. Buscando o diálogo, né, vereador? Sim, o diálogo ele é fundamental. Eu falo assim, eu sou o cara do diálogo. Eu acho que assim, a construção, ela vai exatamente no diálogo. Quantas coisas eu resolvi sem precisar ir para o plenário bater a boca? Eu simplesmente vou por trás, converso e tal. O meu mandato ele é baseado em buscar soluções. Na verdade, a minha vida toda ela foi pautada em cima disso. Eu falo, desde muito cedo, eu lembro quando eu trabalhei no Bradesco, e cheguei lá, me jogaram no setor de extrato, e na época tinha que datilografar, era aquela folha de extrato, e sumia dinheiro da conta das pessoas, e eu tinha que achar o dinheiro, então eu tinha que resolver o problema, e depois fui trabalhar no aeroporto. Todo problema que dá na aviação dá no aeroporto, e era só resolvendo o problema. Então, assim, a minha vida foi buscando solucionar problema. Hoje, no mandato, não é diferente. Eu falo que no mandato o que a gente tem é buscar soluções. E eu pauto a minha vida em cima disso. Então, procurar qual é o melhor caminho, qual é a melhor solução para essa situação ou essa. E aí eu até converso, hoje minha chefe de gabinete me ajuda muito a pensar nas soluções e a gente junto, a gente troca figurinha ali e fala, acho que esse é o caminho. E aí a gente procura pautar o mandato e tentar solucionar falando com a população e conversando com os entes de todos os órgãos possíveis para que o diálogo funcione e a gente possa ter o resultado que a gente quer, que é atender a demanda da população. Vereador, você é autor de uma lei que obriga a Águas Guariroba a consertar aqueles buracos nas vias que eles mesmos, eles abrem. De que maneira que essa sua iniciativa garante a segurança das pessoas que transitam aí pelas vias? Na verdade, por exemplo, eu sou apaixonado por moto, tenho moto, gosto de... E o motoqueiro é o que mais sofre com os buracos. O tal do buraco é um perigo. Nas ruas. E, infelizmente, a malha asfáltica nossa, ela está precária. Muitas delas já estão também vencidas, precisa ser corrigido. Mas o que às vezes nos indigna é o fato de que às vezes passa um asfalto novinho e aí vem lá águas e corta aquele asfalto e depois fica aquele calombo. A lei ela veio para quê? Para que ela possa colocar o mesmo tipo de asfalto que foi feito naquele local, com a mesma qualidade,
sem que tenha nenhum tipo de depressão e também que não tenha nenhum tipo de calombo para exatamente não gerar o transtorno. A gente sabe que isso é quase impossível porque é um remédio, mas a gente tem percebido que isso tem melhorado. Quando aprovamos a lei, na época era o Rude que era o secretário, levei uma cópia para o Rude, porque o órgão fiscalizador disso é a Secretaria de Obras, a CISEP. Quando o Miglioli assumiu, eu também fiz uma cópia, tive uma conversa com ele, falei, está aqui, o órgão fiscalizador é eles. E, na verdade, eles que autorizam a Águas a fazer essa abertura e eles têm que ir lá fiscalizar se ela fez o serviço a contento. Mas a gente tem olhado de uma forma mais atenta em relação a isso, mas eu acredito que com isso ainda tem a multa, né, implícita na lei, que se ela não cumprir o prazo, tem uma multa por dia, que ela deixar aquele buraco ali de R$5.000 por dia, e aí vai sendo cumulativo, né? Então, eu acredito que com isso a gente é uma maneira da gente poder realmente fazer com que esses prestadores de serviço possam fazer da melhor maneira possível. Inclusive, eu peguei a cópia da lei por antigo, né, porque agora mudou também o presidente da Águas, mas quando era o Temes, eu levei uma cópia e falei, Temes, vê se realmente desenvolva esse trabalho, porque é o trabalho que a população realmente precisa, porque eu falo, o carro é mais fácil, mas quantos acidentes de moto tem exatamente por causa de um buraco? Então, é uma maneira da gente poder prevenir a questão de acidentes, porque a gente sabe hoje a fila que a gente tem na questão da saúde, e essa fila da saúde, o maior gargalo que a gente tem ali são os acidentes de motos, porque uma pessoa que chega toda quebrada lá, ele passa na frente de um monte de cirurgias eletivas, e acaba que as cirurgias eletivas elas vão protelando e a fila se torna enorme. Se a gente tivesse realmente um trabalho de prevenção mais assertivo na nossa cidade, a gente com certeza diminuiria muito a questão dos acidentes. Se a gente tivesse também uma questão de consciência dos próprios motociclistas, motoqueiros em relação a como transitar nas vias, com certeza a gente teria também um impacto menor e a gente teria uma saúde mais assertiva e muito melhor do que a gente tem hoje. E, infelizmente, a saúde não é um problema de Campo Grande, né? É um problema das grandes cidades, mas a gente precisa ter um olhar atento para o trânsito hoje, porque acho que o trânsito ele acaba ceifando muitas vidas e acaba também, no médio e longo prazo, impactando até aqueles que precisam de uma cirurgia, às vezes simples, e que pode vir até a óbito porque não conseguiu uma vaga ali para fazer a sua cirurgia. É aquela história, se cada um fizer a sua parte, no final dá certo para todo mundo. Com certeza. E, vereador, você também é autor de uma lei que instituiu aqui no nosso município o Dia Municipal do Hambúrguer, a Semana Municipal do Hambúrguer, e virou uma febre esse evento, né? Virou literalmente um evento na cidade. Como que você visualiza essa sua iniciativa, né, que veio aí trazer esse desenvolvimento da economia local, essa cultura, né, a valorização da cultura gastronômica do nosso município? Fala pra gente um pouquinho sobre isso. É interessante porque me procuraram, né, a Associação dos Hamburgueiros me procurou, eles já tinham procurado outros vereadores, mas ninguém comprou a ideia deles. E até as pessoas faziam descaso, assim. Falei, não, vamos abraçar isso aí. E quando nós aprovamos a lei, até teve colegas meus que veio, de alguma forma, menosprezar o trabalho. Só que, como eu falei a questão agora, da questão da Águas Guariroba em relação ao buraco, a minha visão ela não é uma visão pura e simplesmente de uma coisa. Eu tenho uma visão global, uma visão holística de enxergar o todo. Então, quando você aprova uma lei, você não está aprovando uma lei só por causa de um dia. A gente está pensando no fomento da economia como um todo. Como que a gente vai desenvolver isso? Junto com a lei, sentei com a prefeita e, na época, falei, nós precisamos estabelecer isso no calendário oficial de
de Campo Grande e criar um festival para que a gente possa fazer esse fomento. A partir daí, nós lançamos o primeiro festival e foi um sucesso, né? Na época, vendeu mais de 40 mil hambúrgueres em 3 dias. E as famílias lá, e foi uma festa muito linda. E a partir daí, várias outras ideias surgiram, né? E algo que eu ainda estou em tratativa, que é algo que eu acredito que a gente precisa resolver em Campo Grande, que são os ambulantes. Hoje a gente tem uma lei parada e eu estou tentando sentar com a prefeita para tentar resolver essa situação, que a maioria das pessoas trabalha na informalidade. Então tem trailer, você pega os trailers da Afonso Pena, tem um monte, tudo está na ilegalidade. Mas se você põe todo mundo dentro da legalidade, você acaba também o quê? O município está ganhando. Todo mundo está pagando seu imposto, o município está ganhando, e a pessoa que está trabalhando de forma irregular, ele vai ter a segurança de que o ganha-pão dele vai estar assegurado. Então, junto com a associação, já surgiu uma outra situação que eu já estou tentando resolver. Mas o festival se tornou um sucesso. Em cima do festival veio o segundo evento, que é o Champions Burger, que é onde entre eles fizeram um campeonato para ver quem é o melhor hambúrguer da cidade. Inclusive, o ano passado, quem ganhou foi o Tendas Burger. Amanhã ele está completando 8 anos de casa, né? Até amanhã devo dar um pulo lá para parabenizar ele, que foi o campeão do ano passado. E é impressionante que eu fui lá fazer depois uma matéria com ele. Geralmente a pessoa que ganha, seja o primeiro lugar, segundo, terceiro lugar, o que gera de aumento nas vendas deles pós o festival ou pós até o Champions Burger é algo assim que é impressionante, né? Então, o próprio Tendas, ele teve que ampliar o espaço dele. Aí depois o Chef Burger, eu fui conversar com ele, ele falou assim, ele tirou em segundo lugar, falou assim, rapaz, eu tive que ampliar e contratar mais funcionários porque não estava dando conta. As pessoas foram. Então você começa a ver que você está ajudando a economia local e gerando emprego. Então, uma lei que as pessoas às vezes menosprezam, o impacto dela posterior é muito grande. Hoje, por exemplo, eu fui visitar a ideia do Mac Croco Feliz. O Mac Croco Feliz, ele teve uma ideia de fazer hambúrguer a R$10, R$ 9,99. Hambúrguer de qualidade, hambúrguer gourmet, né? Como se fosse uma feira. Lá no Los Angeles. Ele começou, aí hoje deve estar com uns 80 dias que ele iniciou esse projeto. Hoje ele vende quase 3 mil hambúrguer por dia. Meu Deus. E é um negócio assim que você fala, meu Deus, é uma loucura. Emprega mais de 30 pessoas hoje. Em 80 dias, ele então teve uma ideia, mas tudo sai do quê? Exatamente, a associação está ali apoiando, ajudando, e eu acho muito bacana o trabalho que eles fazem, que são muito unidos, onde eles trabalham a questão da higienização, todo o processo, né, eles têm treinamento constante para quê? Porque eles sabem que eles estão trabalhando com a alimentação do povo. Acontecer de ter uma maionese estragada, isso vai gerar um problema na população. Então, há todo um cuidado em relação a isso. E no festival tem lá a vigilância sanitária, eles têm uma nutricionista cuidando de cada detalhe para que não haja nenhum tipo de contaminação. E nós tivemos os 3 festivais, tivemos já o Champions Burger e nós não tivemos nenhuma intercorrência. E foi maravilhoso, né? Então a gente poder ver. Infelizmente, nesse último eu estava no meio estava me recuperando da cirurgia, não pude estar, né? E gostaria muito de estar porque é uma festa muito linda e você vê muito a família ali, né? Isso é maravilhoso, você vê, eu falo, Campo Grande tem poucas atrações, né? E você proporcionar isso para Campo Grande, para mim é uma alegria muito grande ver um negócio que deu certo e deu muito certo. Deu muito certo e é uma atração que envolve a valorização dos profissionais daqui, né? Isso que é o mais legal, é fomentar mesmo a economia local.
Vereador, para a gente já ir finalizando aqui o nosso bate-papo, você tem uma atuação muito forte na fé, né? Você é pastor há 32 anos. Como que essa sua experiência de vida também te auxilia, né? Te traz força para você poder enfrentar os desafios, buscar esse diálogo que é muito presente, né? Tudo que você está me contando aqui, muito presente o diálogo, e acho que isso tem muito a ver com a sua função como pastor. Então, como que isso tudo te agrega, te traz aí um melhor para a população? Na verdade, como pastor, uma das coisas que mais você lida são pessoas. Na época que me foi feito, não foi nenhum convite, foi intimação para estar desenvolvendo um trabalho parlamentar e vir concorrer a uma eleição, para mim no começo foi desafiador, porque a minha mente estava formatada dentro do segmento e atender ali, de repente eu ter que ir para a sociedade e atuar com a cidade toda. Então, para mim, no início foi muito desafiador. Mas eu fui trabalhando essa ideia dentro de mim, e depois eu entendi que, na verdade, o trabalho que eu já desenvolvo com pessoas, eu só ia fazer o que mudaria o assunto, né? O assunto da fé, porque ali você vai trazer um consolo, vai trazer um aconselhamento, vai trazer um direcionamento e ajudar muitas pessoas nisso aí. Quando você traz para a cidade, às vezes o que muda é o assunto, mas é impressionante que eu já fui ali atender pessoas que às vezes chegam no gabinete para resolver um assunto que às vezes é da cidade e acaba que não tem como, você percebe que a pessoa ela precisa de mais do que aquilo. E pessoas às vezes ficam ali e choram e você traz uma palavra de consolo e acaba mostrando um caminho para a pessoa. Eu lembro de uma situação até que uma pessoa que chegou realmente numa situação muito caótica, pedindo ajuda, e eu falei para ela que, na verdade, o que ela precisava não era daquilo, e fui pontuando várias coisas, e quando terminou, ela falou, eu vim buscar uma coisa e saí com uma coisa muito melhor. Uns 30 dias depois, encontrei ela num evento, que nós estávamos num evento grande, e ela estava lá, estou seguindo todos os seus conselhos, e minha vida deu uma guinada. Então, para mim, é muito gratificante saber que você, dentro da atuação parlamentar, você não desassocia a sua fé ela vai com você aonde você vai, e você poder ajudar as pessoas nesse sentido. E eu falo que, eu gosto muito de uma frase de Moody, que ele fala assim, pregue, se necessário, use palavras. Então, assim, a minha vida ela tem que ser a minha maior pregação. E eu procuro pautar a minha vida em cima disso. Seja em qualquer lugar, seja na minha casa, eu falo, eu sou a mesma pessoa em qualquer lugar, seja na vida pública, dentro do parlamento, seja na minha casa, seja na igreja, seja na rua, eu sou a mesma pessoa, porque a minha vida ela tem que falar. E isso para mim é o mais importante. Então eu prezo muito por isso, para que muito mais do que falar, se eu possa ser um exemplo em tudo. Porque na época que eu tive que assumir esse papel, eu tive uma conversa com a minha família, né? E o maior receio deles era exatamente, você já tem uma vida pública, agora você vai ter uma vida pública elevada ao quadrado. Né? E como que vai ser isso? E hoje você poder saber da atuação que você faz e dos resultados e daquilo que você vai recebendo de feedback das pessoas, para mim, assim, não tem preço. Ver que valeu a pena o trabalho que a gente fez nos 4 anos e essa continuidade que a gente pretende dar nesse próximo mandato, de manter a ética, a coerência, a integridade, de ser realmente muito mais do que simplesmente um parlamentar, ser realmente alguém que exala essa fé e toca a vida das pessoas através do seu mandato. Vereador, e para a população ter acesso ao seu mandato, como é que faz? Nós temos ali um número de WhatsApp, 99218 2518, esse é o número oficial do nosso gabinete.
Então a pessoa pode mandar um WhatsApp lá, tudo que precisar pode entrar em contato. E as minhas redes sociais, Clodoilson Pires, Instagram, Facebook, pode nos chamar no direct lá, que aí sempre tem alguém para poder responder você. Vereador, obrigada pela sua participação, por trazer um pouquinho da sua história, que você continue na sua caminhada, tenha muito sucesso, para que possa refletir, né, em toda a população aqui de Campo Grande. Obrigada mesmo pela sua participação. Obrigado, Thay. Foi um prazer ter esse bate-papo aqui. Que Deus abençoe você. Esse foi mais um Fala Vereador, espaço dedicado para você conhecer os parlamentares de Campo Grande. Aproveita e acesse o site e as redes sociais da Câmara Municipal e fique por dentro de tudo que rola no Legislativo da capital. E até mais.